Olá, que Deus bendiga a todos. Eu quero fazer a oração por vocês. Se você não ha preparado sua botejita com água, vaya e prepare sua boteja com água e nós vamos fazer a oração por todos. Listo? Hagamos a oração. Cerra os olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos em Tu presença e junto com Tu pueblo nesta oração. Eu pido ao Senhor, meu Padre, por aqueles que têm problemas, que estão em problemas na família, por a falta de amor, de união, aqueles que estão desempregados, que a plata não está alcançando para nada. Eu oro, meu Padre, para que o Senhor ajude a esta madre que já não suporta o sofrimento por causa do filho, da hija. Meu Deus, também eu oro para curar aqueles que estão enfermos e crê no milagre e busca o milagre, a cura e a sanação. Bendice esta água, Deus. Não permita esta pessoa seguir sofrendo, tendo a enfermidade no corpo. Nós consagramos a água, seja vaso com água, seja a boteja, e em nome do Senhor Jesus, beba com fé um pouco desta água. Cerra os olhos e em nome do Senhor Jesus, que o Senhor manifesta Tu poder agora para expulsar a enfermidade, a brujeria, a maldade, todos os males que estão na vida de eles, que sejam repreendidos, que sejam expulsados agora, e em nome do Senhor Jesus, que todos os males, coloque as mãos na cabeça para expulsar de sua vida e diga: sai agora e não vuelva nunca mais. Sejam todos bendecidos, sejam todos livres de los males. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Pode sentar um momento, se está de pé. Pode sentar-se. Eu falei hoje, nós leemos uma palavra que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, e no versículo 6, Deuteronômio, está escrito o seguinte: bendito serás quando entres, e bendito serás quando salga. Nós já estamos terminando o mês de novembro e entraremos em dezembro. É como eu falei, o ano todavia não se terminou. Ele disse que bendito serás tu entrar e bendito em tu sair. Então, Deus está garantindo a bendição. Pero esta bendição vem por nossa fidelidade. No próximo domingo, nós vamos estar bendecindo a todos os diezmistas. Se você hace uma consignação, ou você que atrair a seus dízimos, no próximo domingo vamos ungir uma vez mais as mãos de todos, porque bendito serás tu entrar, significa que vamos entrar, e bendito ao salir. Então é garantido a bendição para os fieles. Você é fiel diezmista, você ha colocado a Deus em primeiro lugar, então você será bendecido. Me gostaria que você mirara a esse testemunho de pessoas que receberam a bendição del possuidor de los cielos e de la terra.
La bendición del cielo, que significa la salvación, y la bendición de la tierra, que son os bienes que uno possui. Então, se mira esse testemunho e já deixe sua Bíblia aberta também no livro de Gênesis. E quando regresse de testemunho, eu vou fazer a oração por todos os diezmistas. Amém? Então, se mire a esse testemunho fuertíssimo. Ponga atenção. Jaime Ortega, y mi prioridad siempre ha sido el encontrar al Espíritu Santo. Esa siempre ha sido mi fe, mi sed, desde cuando llegué a la iglesia en una situación catastrófica. Y a través de esa sed pude encontrar no solo la solución interior para mi vida, como la felicidad, el gozo, la tranquilidad, la paz, sino que pude recuperar mi vida y hacerla mucho más fructífera hoy. Cuando yo llegué a la iglesia, media hora antes me iba a quitar la vida. Era una vida muy vacía, muy vacía. Yo había logrado lo que cualquier persona logra con su propio esfuerzo: entrar a una compañía, tener una posición laboral, alcanzar algunos éxitos, tener una familia. Y un día todo eso se vino abajo. Lo perdí todo. Ya había perdido un matrimonio anterior. Cuando llegué a la iglesia había perdido mi segundo matrimonio. Y eso me llevó al desespero. Me llevó a vivir en la calle, a dormir en las bancas de los parques. Yo recuerdo que la última vez que yo tomé trago, porque yo era un alcohólico social, todos los fines de semana tomaba trago. Llegó a un momento el deterioro que yo tenía que beber 4, 5 y hasta 6 días en la semana. Hasta pensé en buscar ayuda profesional, pero sabía que eso no me iba a resolver nada. Y tomé la decisión de quitarme la vida, de tirármela a la camioneta. Pero algo pasó en mi vida. Y allí yo vi la acción del Espíritu Santo sin saber de Espíritu Santo. Yo no quería saber nada de Dios, yo era ateo. Y por eso cuando llegué a la Iglesia Universal y recibí la invitación a conocer a un Jesús que no me interesaba, pero que se me presentó como la última opción, y luego tomé la decisión de conocerlo, de entregar todo porque no tenía más opción. Cuando escuché hablar del Espíritu Santo y recibí esa información del Espíritu Santo, mi decisión fue encontrarlo a toda costa, porque ahí entendí que el Espíritu Santo me había salvado la vida y me estaba dando la oportunidad para conocerlo. Y en esa búsqueda del Espíritu Santo aprendo sobre la importancia de obedecer. Y de las cosas que más sencillas para obedecer es devolver el 10% de todo lo que yo recibía. Aprendí también a hacer desafíos con Dios. Yo coloqué en mi altar el elemento de mi trabajo, un computador de alta gama, podemos decir, y adicionalmente coloqué unos ahorros. Eso sumaban 3 millones de pesos. Entonces he aprendido por experiencia propia que el altar no se queda con nada, que el altar multiplica. Hoy mi vida es diferente porque mi vida económica cambió. Hoy no tengo la misma situación, hoy puedo ayudar a otras personas. Mi vida sentimental está completa. Después de vivir, de dormir en la banca de un parque, hoy tengo 3 apartamentos. Hoy, después de no tener con qué comer y tener hambres durante 5 o 6 días, hoy tengo un trabajo estable,
tengo una tienda virtual, tengo mi negocio propio, tengo ventas todos los días y la relación con mis hijos es excelente. Mi matrimonio hoy completa mi vida, pero soy consciente de una cosa, que nada de eso es más importante que mi primera conquista y mi mayor conquista en mi vida con Dios, que fue el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo yo no hubiera podido conquistar y no podría seguir conquistando, porque Él es mi mayor prioridad y es mi mayor conquista. Buenas, usted viu que o testemunho é fortíssimo de apartar o dízimo e o desafio. Ele apartou o dízimo, que foi a 10ª parte, devolvendo e honrando a Deus. E também isso um desafio no altar, que é o desafio da campanha, da hogueira santa de Israel. E primeiro, eu quero fazer uma oração por todos os dízmistas, para que também todo lhe salga bem, como saiu bem para este Senhor e para esse testemunho. Amém? Levante suas mãos, ó Padre. Que o Senhor bendiga os dízmistas e ofrendantes, todos os que consideram ao Senhor como primeiro Deus Todo-Poderoso e único Deus. Por isso, devolvemos para ti os dízimos. E que a promessa do Senhor se cumpra e na vida de tu pueblo, e nada faltará para aqueles que são fiéis e que te honram. Sejam bendecidos, você que ha hecho a consignação, a transferência, você que ha traído e ha devolvido a seus dízimos, sua fidelidade, sejam todos vocês bendecidos, e que na porta se abra, que não lhe falte trabalho, que não lhe falte prosperidade em sua mesa, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Agora, eu quero falar o seguinte, no livro de Deuteronômio, capítulo 15. Capítulo 15. Eu quero que você leia comigo aí a frustração de Abraão. Frustração. O que é uma frustração? É algo que você não logrou. Você tentou, não logrou. Ou você foi frustrado por lo que você não recebeu. Então, tem muitas pessoas que foram frustradas. Muitas pessoas padeceram por causa da frustração. Como vencer a frustração? Nós vencemos no altar. Diz a Bíblia, Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas, a palavra do Senhor vino a Abraão em visão, dizendo, aí Deus disse para Abraão em visão, não temas, Abraão, eu sou um escudo para ti, e tua recompensa será muito grande. Então Deus disse para Abraão que protegeria Abraão, que seria um escudo para Abraão, e a recompensa de Abraão seria muito grande. E disse também, e Abraão dijo, ó Senhor, Deus, que me darás? Pois eu estou sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. Dijo además Abraão, he aqui, não me has dado descendência, e uno nascido em minha casa és mi herdeiro. Pero, he aqui que a palavra do Senhor vino a ele, dizendo, tu herdeiro não será este, sino que sairá de tus entranhas. Ele será tu herdeiro. E disse mais, levou afuera e dijo, agora mira al cielo e cuenta las estrelas, si es que tu puedes contarlas.
E les dijo: assim será tu descendência. Então, se Deus falou para Abraão que ele não desanimara, que a frustração de Abraão se acabaria. Então, se Abraão mostrou uma pequena frustração de não ter filhos, e nem sequer um solo filho. E aún mais, quanto mais aumentou a frustração de Abraão. E no capítulo 20, e no versículo 17, está escrito assim, ó: Abraão orou a Deus, e Deus sanou a Abimeleque, a sua esposa e as suas servas, e tiveram filhos. Então se mire que a frustração de Abraão aún foi mais dura, porque não dura, digo assim, ele orou, ele pediu a Deus para que Abimeleque e a esposa e as servas tiveram filhos, pero ele todavia não havia tenido um filho. Então aí está a frustração, o dolor de Abraão, a frustração de Abraão e a indignação de cambiar aquela situação, porque ele não tinha o filho. É o mesmo você que não tem o Espírito Santo. Se você não ha tenido e não tem o Espírito Santo, sua vida será uma vida de frustrações, porque o Espírito Santo há dentro de nós outros. Não porque nós outros não vamos ter problemas, vamos ter e passaremos por lutas, pero o Espírito Santo dentro de nós outros nos anima. Nós outros não nos frustramos com as frustrações, não desanimamos por causa dos problemas, pelo contrário, nós outros sabemos aonde arreglar a esses problemas, que é en el altar. É en el altar que nós outros quitamos as frustrações de nossa vida, como usted viu testemunho, que foi frustrado na vida sentimental, foi frustrado na vida econômica, foi frustrado em todo o sentido, e agora já não há mais frustração, porque as frustrações foram vencidas no altar de Deus, obedecendo a Deus. Por isso nós outros estamos levantando um altar para Deus, porque também disse no capítulo 21, disse o seguinte: então o Senhor visitou a Sara, como havia dito, e isso o Senhor por Sara, como havia prometido. E Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, em sua vejez, e no tempo señalado que Deus lhe havia dito. Então, se é um tempo señalado, Deus já tem um tempo señalado para que você cambie de vida. Quando um recebe ao Espírito Santo, então se todo adentro cambia, de hacia afuera, de dentro hacia afuera, cambia. E não de fora hacia dentro, de dentro hacia afuera. Então é necessário ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo está acima de qualquer coisa e qualquer bem. Por isso nós estamos falando bendição do cielo e da terra. Del cielo, a salvação. De la terra, lo econômico, lo material, o que uno necessita. O que hace falta para você? O que hacía falta para Abraão era o filho. O que está sendo falta para você? Um matrimônio bendecido? Uma família bendecida? Um câmbio total de sua vida com o Espírito Santo adentro. Por isso, nós outros estamos nos preparando para a campanha de Israel, e na mesma fé que Abraão teve fé. Ele lutou para vencer as frustrações de não ter aquele filho, e o que Deus prometeu ele cumpriu. Então, nós outros no próximo domingo vamos passar por el altar. Nos prepararemos para acabar, quitar as frustrações de nossa vida, obedecendo a voz de Deus, como Abraão, ele obedeceu a voz de Deus. Me gostaria de orar por você. Ponga-se de pé, por favor. Nós outros agora entendemos onde é que nossas frustrações se acabam, en el altar.
Perdão, senta um momento. Antes de fazer a oração, eu quero mirar com vocês este segundo testemunho de uma pessoa que colocou a Deus em primeiro lugar em sua vida e também isso um desafio em el altar. Foi impossível Deus não escutar a oração e cambiar a vida dele. Ponga atenção nesse testemunho. Mi nombre es Charles Domínguez y el Espíritu Santo cambió mi vida por completo. Hoy lo resumo en esa frase porque cuando yo conocí de Dios, yo tenía 18 años, era un joven que me sentía frustrado, tenía pensamientos de quitarme la vida, me sentía vacío, vivía acomplejado. Para mí, mi voz siempre fue el complejo mayor. Yo era víctima de bullying, de rechazos y estaba pasando problemas muy difíciles. ¿En qué sentido? En que yo estaba a punto de terminar una carrera técnica y no tenía para poder pagar el último semestre ni para poder pagar el derecho a grado, y todo eso para mí era de manera deprimente al ver que no tenía cómo. Cada segundo llegaba la decisión de quitarme la vida. Mis papás, si escuchan el testimonio, se van a sorprender porque nunca hablé con ellos de eso. Era algo muy personal para mí, era algo que yo con nadie tocaba. Al pasar el tiempo, a través de la televisión, logré conectarme porque estaba viendo al mediodía, íbamos a colocar noticias. Me acuerdo que mi mamá fue la que colocó el televisor y antes del mediodía vi el programa de la televisión. Precisamente en ese momento llega una prima que la cual estaba pasando problemas económicos y ella me dijo que la acompañara y fuimos a la iglesia. De esa manera conocí la iglesia y de esa manera empecé a conocer de Dios. Ahí tomé conciencia de tantas de las prédicas que escuchaba y tomé esa conciencia de que el Espíritu Santo era la única persona que a mí me iba a ayudar y que me iba a orientar, me iba a hacer tomar buenas decisiones en mi vida. Y de esa manera cada día más y más fui ofrendando, fui diezmando, haciendo mis propósitos con fe. Me acuerdo que en una campaña de Israel yo no tenía para construir el sacrificio. Logré vender lo poco que tenía de valor en mi casa, que realmente era muy poco, y así fui construyendo uno de los primeros sacrificios que hice. A medida que iba pasando campaña de Israel y a medida que iba lanzándome más, me iba dando cuenta de la respuesta de Dios. Por eso cada día iba superando mis sacrificios. Luego llegó otra campaña y me acuerdo que tenía unos ahorros. Ya teníamos los ahorros programados con mi esposa y decidimos darlo. Fue algo simultáneo. Pensamos campaña de Israel, pensamos tenemos esto, Dios está pidiendo, y logramos colocar en el altar más de 9 millones de pesos. Cuando yo prioricé el Espíritu Santo, mi vida cambió por completo. Hoy en día soy un hombre feliz, logré casarme, tengo una familia bendecida, tengo 2 hijos, la gloria sea para Dios porque no podíamos tener hijos. Mi vida económica ha crecido muchísimo, gracias a Dios hoy puedo comer lo que quiero, vestir lo que quiero, puedo viajar a donde yo quiera con mi esposa, planear un fin de semana, puedo darle a mis hijos lo que yo en mi infancia no tuve, tengo mi propio carro, me puedo desplazar con él, tengo mis 3 apartamentos, tengo un buen trabajo. Aparte de eso, logramos desarrollar un negocio en el área financiera. Dentro de ese negocio tenemos un contrato aparte y cada día Dios va dando muchísimas cosas más. Yo lo invito a usted que está viendo, que de pronto miró este testimonio, que conoce o está viendo participando en una reunión, que usted priorice el Espíritu Santo, porque es Él el que te va a dar la dirección, es la persona que te va a indicar y a través de Él podrás conseguir todos los sueños que desde niño tuviste. Amém. Fuerte. Entonces, é o que Deus quer fazer também com você. Vamos buscar al Espírito Santo. Cierra os olhos agora. Dá-me fuerzas e poder para que pueda luchar e la vitória sempre alcançar. Mi Padre, esta fuerza
que Abraão teve para lutar contra os inimigos, com os 318 homens nascidos em sua casa, também era uma frustração de Abraão saber que havia nascido 318 soldados em sua casa e ele todavia não havia tenido a seu filho. A frustração de Abraão, porque ele orou por Abimeleque e a sua esposa e as suas servas, tiveram muitos filhos e Abraão todavia não havia ganado e tenido seu filho. Meu Padre, quando o Senhor deu seu filho para Abraão, entregou Elihu para Abraão, de o Senhor o pediu e Abraão disse: eis-me aqui, és tuyo. Abraão tinha o Espírito Santo. Em aquela época não se falava do bautismo com o Espírito Santo, pero o Espírito do Senhor estava sobre aqueles que invocavam e obedeciam. Meu Padre, cambia a vida de tu povo. E nesta campanha de la Hogueira Santa de Israel, que nós outros estamos vivendo, que aqueles que não han tenido um testemunho, que tenham um testemunho, meu Padre. Que a vida de este homem e desta mulher não seja igual. Bendice, ó Espírito Santo, bautiza, meu Deus, echa afuera todo o que em nós outros está e não te agrada, echa afuera, nos hace pessoas novas, diferentes, porque quando uno tem o Espírito Santo, ella é diferente, ella tem uma nova mentalidade, um novo pensamento, as atitudes são novas e diferentes. Por isso, meu Deus, eu entrego em tus manos a vida de cada um de eles, bautiza com o Espírito Santo, não nos deixe cair em nenhuma trampa e nenhuma tentação que o diabo ha criado para destruir a nós outros e a nossa vida. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Israel, eu te amo, eu te alabo, eu te glorifico, meu Deus, e quita todas as frustrações de nossa vida, que tu povo também venga a ser livre de todas as frustrações que um dia eles viveram, e principalmente a frustração de não ter al Espírito Santo, que o Senhor bautiza com o Espírito Santo a todo o seu povo. Eu te agradeço que em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Amém? Graças a Deus. Já estão bendecidos. Agora, eu invito a vocês a participar com nós outros amanhã, lunes. Mañana teremos a oração por la vida financeira, para que as puertas se abram. Então se prepara uma chave amanhã, estaremos aqui clamando, e traga sua Bíblia, que nós outros vamos estar dando a direção por la palavra de Deus, como você vencer em sua vida financeira. Amém? Deus te bendiga a todos e nos vemos pronto. Hasta luego.